Luciano? Rogério, tudo bem? Tudo bem e você, Luciano? Como é que tá? Tudo jóia. Bem-vindos ao nosso primeiro Fórum de Cerâmica Vinhedo 2021. Muito feliz de tê-los aqui hoje, justamente no aniversário da nossa cidade, né? O nosso segundo dia de evento e vamos começar com a nossa conversa, né? Quer Sim, dizer, sim. a Silvana que quer conduzir, né? Ela está aqui também, ô Rogério. Ela faz Sim. parte da equipe. Sil, parece aqui para ele já dar um oi para você também. Ah, Silvana, tudo bem, Oi, Silvana? tudo bom, Rogério? Eu estou aqui. Tudo Mais bem, pra e cá. você? Boa tarde. E aí, João, tudo certo? Tudo bem, Rogério. A gente está aqui, nos encontramos hoje, que até tinha uma reunião para marcar mesmo. A gente aproveitou para marcar hoje. E aí, Certo. aqui é a casa dos meus pais, né? Que é o senhor Sei. Vicente, né? Que é o Vicente das Ferramentas. E a O minha mãe. famoso Vicente. Prazer, Rogério. Prazer em conhecê-los, mesmo que virtualmente. A Silvana já conheço presencialmente, o Luciano também já conheci presencialmente. Mas o senhor Vicente, eu acho que eu vi em Campos, né? Ele estava, não estava? Isso. Eles, nas feiras, eles que vão, né? Que apresentam os materiais e atende o cliente. Então, acho que deve ter sido Campos do Jordão, né? Foi Campos do Jordão, o último Contaf, né? Que nós tivemos presencial. Quer dizer, o último Contaf foi lá em Campos, né? Legal. Então, Rogério, podem começar a falar dessas ferramentas tão maravilhosas, né, que o seu pai desenvolve, e todas artesanais, né, Luciano? isso. Então, Rogério, o meu pai, ele até falou assim, vou ter que falar, ele não gosta de falar, daí eu vou dar uma traduzida para você. E ele começou através de uma necessidade minha, né, como ceramista, como escultor. E aí nós falamos, pai, meu pai é muito caprichoso com tudo, né? Ele vem da área da metalurgia, mas assim ele sempre trabalhou com todos os materiais praticamente. E ele muito caprichoso. Daí até, né, os nossos amigos lá de Cunha, o Marcelo, a Lu, né, que tem uma experiência com ferramentas, né, algumas ferramentas que nós adaptamos, nos inspiramos, né? A gente costuma dizer que a gente nunca copia exatamente uma coisa, até impossível, né? Você Sim, claro. copiar uma coisa exatamente. Então a gente começou a ter um feedback deles para poder criar essas formas, né? Adaptar a necessidade, né? Anatômica e até da própria peça, do tipo de argila, né? Algumas madeiras elas se dão melhor com a argila mais dura e outras madeiras com a argila mais mole, né? Então tem essa característica que a gente vai aprendendo no caminho, né? Então, e tem então também o problema... como não era a área dele, a gente começou assim a auxiliar ele nesse processo de descobrimento mesmo, né? Para que serve, que madeira ideal e a forma das ferramentas. Muitas a gente, como eu disse, a gente foi se inspirando em alguns modelos existentes em vários locais, né? A gente se inspirou em modelos chineses, japoneses, né? Muita coisa a gente criou mesmo, o design, né? E foi agradando. Então, é engraçado a gente falar assim, né? Que para que serve a ferramenta e às vezes a gente encontra um ceramista que fala, eu uso ela para outra coisa. E a gente fica até assim feliz e isso entra dentro do repertório, né? A gente acaba falando para um cliente, né, para o próximo cliente, que a ferramenta também serve para outras finalidades que o cliente mesmo acabou descobrindo, né? Então, a gente nunca é tão decisivo ou definido nisso. A ferramenta tem um tema, tem um nome inspirado, mas ela pode servir... Por exemplo, né, pai? Vou contar que teve um senhor, o Rogério, que ele lá em Paraty, na feira de Paraty, ele encontrou... O senhor lembra, pai? O senhor quer contar? Não, pode contar você mesmo. Ele não quer falar. O senhor falou assim, nossa, senhor Vicente, eu estou apaixonado, eu encontrei o que eu sempre procurei na vida. Ele é um doceiro.
ele faz doce em Minas Gerais e ele falou que as colheres de pau quebravam naqueles tachos de cobre, sabe? Sim. E aí ele falou, aí ele comprou, né, pai? Tinha alguns, né? Ele comprou todos e levou para dar de presente, porque ele falou que ele encontrou a colher redonda da vida dele. Então acontece muito isso, né? A ferramenta a gente até define um pouco ela na criação, mas ela pode tornar uma outra coisa. É a arte, né? A famosa. É a arte, ela é a utilidade da... dela na realidade foi criada para cerâmica, mas ele encontrou uma outra utilidade nessa ferramenta. Isso que é interessante, né? Isso mesmo. Eu também, eu só vou dar um exemplo de uma ferramentazinha que eu tenho, que eu comprei de metal, acho que foi até no Unicica que eu fui. Ela é para dar acabamento no entorno, na xícara. Só que eu uso ela para fazer escamas, sabe? Sim. Ela é excelente para fazer escamas, então eu acabei adaptando ela só para isso agora. Entendi. Uma coisa que acontece muito aqui, Rogério, é assim, nós também a gente acaba realizando desejos, assim, sabe? Muitos ceramistas falam, assim, eu uso uma concha que é de fazer macarrão, não sei o quê, e eu queria que o senhor fizesse uns furos, uma coisa nela. E aí meu pai inventa aqui, faz o desenho da pessoa e cumpriu a necessidade dela, entendeu? E a pessoa acaba, aí isso vai entrando para o catálogo nosso, entendeu? Às vezes a gente até batiza com o nome da pessoa, faz uma brincadeira também, e isso tá rolando também, né? Da gente realizar, né, uma proposta que a pessoa traga para a gente também, que ele também fale, ó, meu pai também é meio teimoso, né, pai? E muito. E às vezes ele fala assim, que não, que isso só vai dar trabalho, que não vale a pena, que dá muito trabalho, vai demorar muitos dias para fazer. E uma curiosidade, Luciano, as madeiras utilizadas, que tipo de madeira? É uma madeira mais resistente à água, mais resistente ao impacto? Tudo isso tem que levar em consideração, né? Sim, na verdade, a gente, desde o início, a gente começou a reutilizar madeiras que a gente retira de obra, né, para fazer até uma coisa reciclável, pensando na sustentabilidade e tal. E aí, a demanda, quando aumenta muito, a gente até chega a comprar alguma coisa, entendeu? E aí, por exemplo, essa madeira mais levinha, né, que ela é muito... Esse barulho é os passarinhos aqui, gente. Não. E aí, essa madeira que é muito levinha, ela tem um acabamento mais perfeito, mas ela, por exemplo, ela umedece mais fácil e ela acaba absorvendo muita água. Entendi. Então tem que ter esse cuidado. Esse cuidado. E uma madeira mais dura, por exemplo, ela não vai absorver tanto água, né? Então ela tem uma superfície que dá um acabamento mais impermeável, seria. E a gente não dá nenhum acabamento posterior de artificial, né? Mas a gente até indica que as pessoas limpem as ferramentas com pano, né? Com pano úmido, justamente para evitar ter que lavar elas, né? Entendi. E daí você, lavando, você coloca mais água e ela vai ter uma durabilidade, né? Algumas madeiras nem sentem muito. Mas essa movimentação que ela faz, né? Por exemplo, a gente sabe que em alguns locais, Brasília, por exemplo, já tivemos esse feedback, né? Que as madeiras lá tendem a trincar. Mas é por causa da umidade, né? A umidade, Brasília tem uma umidade muito baixa. A umidade muito baixa, daí vai ressecar muito a madeira. Daí a gente faz um acabamento, pede para a pessoa passar alguma cera mesmo, cera de chão, de pasta, né? Só para dar uma suavizada nessa, para ela não perder tanta umidade de uma vez e até acabar trincando. Entendi. E a cera de carnaúba é muito boa, e a cera de abelha em algumas também. Embora algumas não podem ter mesmo nenhum tipo de selador, não. Porque ela precisa absorver a umidade, né? Para ela conseguir
cumprir esse papel também de construção da peça, né? Que faz parte, a ferramenta retirar a umidade da peça também. Sim. Como seria assim o tecido, o jornal na hora de abrir uma placa, né? Que a gente precisa dessa área absorvente ou gesso, né? Sim. Para fazer o paper clay, na verdade, né? Queria até mandar um abraço para a Darli aqui, acabei de lembrar da Darli. Que tem nossa Darli. A Darli estava ontem, a gente teve a nossa conversa ontem no final do dia, e acho que ela também conversou com a Flávia pela manhã, se eu não me engano. Ou ela não conversou? Não, a Darli. Foi ontem mesmo. Foi ontem a Darli. Ô, Rogério, então, a gente fez uma proposta de fazer algumas demonstrações aqui. Isso. Que as pessoas têm uma carência muito grande de saber. É muito engraçado, né, mãe? A minha mãe que fica, a pessoa não sabe para que serve, quer comprar, e eu tenho que explicar. E a minha mãe não é ceramista também, né? Então, a gente passa por esses dilemas, às vezes, de também ter que falar para a pessoa e, às vezes, até ensinar mesmo a utilização da ferramenta. Sim, isso é muito importante. Sim. E às vezes a gente cria, na verdade, esse desejo dela ter a ferramenta por isso, né? Porque ela olha um objeto, né? Ela se dá bem com o rolo, com as coisas, mas aí a gente fala, vamos abrir placa também com batedor, que é diferente abrir placa com batedor e com rolo, né? Qual é a diferença? Claro. Por exemplo, os batedores, eles vão forçar a argila nas partículas para que elas se agrupem, né? Pressionando para que elas se agrupem, né, na forma vertical, né? E não tanto horizontal, né? Sim. Então, você pode... um outro benefício do batedor é que a argila pode estar num ponto mais duro. Então, às vezes tem aquele torrão que a gente falou, não dá mais para tornear, não dá para abrir no rolo, e aí com o batedor você abre uma placa tranquilo. Os chineses usam muito, né? A gente usa muito. E aí tem os formatos, né, que eles são próprios para algumas formas. E então ele tem algumas adaptações, né, foram feitas em alguns modelos por necessidade de cada artista. E é isso. Mas assim, tem um formato, né, que não é tão específico, como eu disse. Ele pode ser utilizado para muitos resultados diferentes. Sim, claro. A gente vai adaptando também a necessidade da ferramenta, né? A gente às vezes descobre uma outra utilidade para ela, não é? Uma dica que a gente sempre dá é que as madeiras de cores, né, mais escuras, elas tendem a ser mais pesadas. Então, quando a gente vê a foto, né, a gente vai perceber que madeiras leves, elas têm outro peso, né? Elas são geralmente de pinos, de madeira de cedro, né? Sim. Madeira mais leves. Então, uma madeira escura assim, ela vai ser mais pesada. E aí a gente, né, usa um pouquinho, você acha que não é tanto, mas esse batedor, por exemplo, tem quase 1 quilo. Sim. E aí você põe né? meio quilo de argila e fica com 1 quilo batendo, você consegue, sei lá, bater 15 vezes e aí a mão já sente um pouco. Você já faz uma ginástica ali, né? E aí, por exemplo, aí o que vai demandar a necessidade seriam assim, as bases dos batedores, por exemplo, né? Esse tem a base quadrada, né? Ele é inspirado nos batedores chineses, né? Que a gente até apelidou também de tipo chinês esse. Tipo chinês. Tem um formato mais plano aqui, que tem uma área maior, né? E aí você consegue ver aqui também a quantidade de área que você está batendo. Esse daqui, por exemplo, esse aqui foi uma ideia da Lu, lá de Cunha, a Luciane Sakurada, lá, a mulher do Tokai, né? Tirou esse volume aqui, ó, né? Para ficar mais leve. Então, esse é bem mais levinho, esse é bem gostoso, dá para usar muito tempo, assim, e cansa menos. Entendi. E aí tem esses que são um pouco menores, ó, né? É o mesmo formato, mas são menores.
Esse você pode usar desse lado mais arredondado e esse lado reto também. Esse foi o último, né, pai? Esse meu pai inventou aqui e falou que parece aquele sorvete napolitano, vocês lembram? Só faltou colocar as cores aqui. Devia ter pintado ele. E aí, Rogério, a gente fala que, nossa, esse é o mais útil, né? Porque ele tem 4 lados. Daí você vai perguntar, por que é mais útil, né? Os outros não funcionam? Por exemplo, esse, ele vai umedecer aqui, né? Com o uso, né? Então, você vai ter que dar umas 5, 6, 10 batidas e vai, ou passar, a gente aconselha passar no corpo, que o corpo é quente, né? Daí seca, né? Aí seca, então, no uso ali, a gente tá assim, tá aquecendo a madeira. Você já dá uma lixadinha também, né? Fazer um peeling, né? Já lixa a pele, né? E esse aqui você vai intercalando aqui os lados, aí você consegue usar ele. Então, a gente colocou o marketing dele é 4 lados mais úteis, né? Sei. Então, esse aqui foi uma boa sacada aqui bem inteligente. Do senhor aqui. Tá vendo? Ele fica inventando coisa. Olha este cogumelo, que grande. Então esse é gigante. Aqui, é bem grande esse. Esse aqui tem quanto? 30 centímetros aqui, ó. Então, o tamanho do cogumelo, quando as pessoas entrarem em contato, é esse diâmetro, né? O diâmetro então, de 30. 30 centímetros. E aqui, eu acho que ele tem o quê, pai? Quanto? Tem 8. Tem 9, sim. Esse aqui tem 9, 8, 10 centímetros. E olha esse que é um dos menores, né? Nossa. E qual o peso desse maior? O peso dele aproximado? Peso, sabe, mãe? Peso, você tem um tipo de 300. Quilo 300. 400. Ah, tá. Quilo e meio de peso. E eu vou fazer até uma demonstração aqui para vocês, Rogério. Sim. A gente fica atento no tempo aí, que a gente não está muito coordenando. Não. Eu estou coordenando aqui, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado. E aí eu vou fazer uma demonstração usando isso daqui para fazer um paleteado. Tá. Fazer uma homenagem para a Maia aí, que é a nossa querida Mai Koffler. Sim, a Mai Koffler. Que está sempre auxiliando. Ela também, quando ela encontra com meu pai, ela olha e fala e dá umas broncas, mas ela está sempre adorando tudo. Sim. Minha mãe está querendo mostrar esse que meu pai inventou, que tem essa borda aqui. E para que serve essa borda? Então, aquele, na verdade, os grandões, a gente usa, eu também vou fazer uma demonstração dele. A gente usa para fazer aquele prato na espuma, né? Sei. E esse daqui, a gente já usa a placa mais solta aqui em cima para deixar já a borda do prato. Então, é como se fosse um molde esse. Entendi. Prático, hein? É bem prático esse daqui. Tem a borda, tem maior, menor, é só pedir. Aí quando pedir, pede essa borda aqui. O tamanho é essa borda. Tá? O diâmetro e a borda. Legal. E, então, a gente pode separar, Rogério, por áreas aqui, as ferramentas. A gente tem torno, né? Sim. Torno, por exemplo, tem essas agulhas que a gente chama. Sim. Elas são úteis, esses cantos aqui quadrados, né? E arredondado. Para fazer, por exemplo, o fundo da garrafa, né? Você vê a garrafa parede aqui e o fundo aqui, certo? Tá aparecendo bem, João? E aí você faz esse L aqui, certo? Então esse L seria o fundo da garrafa que sobe reto, né? Certo. E aí um vaso mais arredondado, a gente poderia usar esse e o outro lado. Né? Então ele vai cumprir o movimento da mão aqui. Entendi. E aqui ele vai subir reto. Para deixar, por exemplo, cilindros, para dar acabamento em colagem de cilindro, né? Sim. Esse daqui a gente tem um tamanho dele um pouco menor, né? Tem um tamanho. Tá. E ainda falando de tornos, a gente vai ter essas agulhas. Sim. Que tem um formato de agulha, né? Eu tenho dessa, mas não de madeira do seu pai. Eu tenho uma de, não sei se é silicone, um material mais maleável, que eu comprei, acho que foi lá no Sica uma vez. Mas você vai gostar muito dessa. Essa daí eu não tenho.
Vou mandar uma dessa para você. Opa, hoje é dia dos presentes, aniversário de Vinhedo, tô ganhando presente. Ah, legal. Não, pode deixar, uma de presente para você. Ô, Rogério, então, essa daqui, você vai usar ela dentro de uma peça que vai afunilar aqui, né? Então, aquelas mais ovaladas que a boca vai terminar menor, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer um acabamento, né, dentro dessa peça e isso vai favorecer né, aos lados ali até chegar no gargalo, né? Sim. Entendeu? Na verdade, seria a ampliação do dedo aqui, ó, que eu diria, tá? Entendi. Essa daqui é muito, muito usada mesmo para isso, para gargalo, para acabamento. As cobras, eu criei essas e coloquei o nome de cobras cegas. Sim. Que aí também seria um dedo imenso, né? Sim. E que ele pode ser usado nesse canto aqui, ou de dedo mesmo, dentro da peça. Então, né, dependendo do jeito que a gente segurar, ele vai ter mais força ou menos força. Então, essa habilidade com a ferramenta, Rogério, ela vai ser uma prolongação do seu membro, né? Sim, claro. Então, Olha só. dependendo do jeito, né? O João está aqui. João, queria chamar o João aqui. O João Felipe, né? Que vocês podem já conhecer o João, tá famosinho no Insta. João Felipe. João Felipe é aluno nosso lá do Instituto. Agora, acho que você escreveu uma matéria sobre o João, você podia falar quem é o João Felipe para eles, por favor. O João, ele é exímio no torno, ele fez 4 anos de curso no Instituto, e em 2019, no último Grande Prêmio Bunkyo, ele ganhou o primeiro lugar em Article Gay, com o trabalho dele, que ele fez um pinhão, representando um dos frutos principais de cunha, o símbolo de cunha em termos de frutas, né, de alimentos. Então, ele fez um pinhão, ele queimou no forno smokeless, e ele ganhou o primeiro lugar na Article Gay do Grande Prêmio do Bunkyo. E, inclusive, ele conquistou com esse prêmio a capa da edição 57 da revista Mão na Massa. Inclusive, a Silvana é a editora da revista, né? Que todo mundo conhece bem a revista e então, né? Tá, e quantos anos tem esse jovem ceramista? 20. 20. João, tira a máscara para eles verem sua cara, João. Eu tenho 20 anos e o prêmio foi com 19. Olha só, parabéns, hein? Obrigado. A juventude aí. Em 2018, no Festival de Cunha, ele ganhou também primeiro lugar na peça em torno com o maior diâmetro que ele conseguiu fazer no torno. Nossa, parabéns mesmo, olha. Treinando muito, né? Chega lá. Sim, e o João, claro. A gente conhecia o João com quantos anos você entrou no Instituto, João? Com 15. Com 15. E agora o João já tem dois tornos e ele que vai fazer ele usa algumas ferramentas, aí eu convidei ele para demonstrar aqui para a gente. Sim. E ele vai usar algumas aqui para a gente demonstrar para vocês aí. Ok. Quando quiserem, podemos começar. O importante que a gente tem que também entender das ferramentas do seu Vicente as ferramentas, elas não interferem no trabalho do artista. Então, hoje o bom ceramista, ele consegue fazer uma peça de cerâmica com as mãos, ele não precisa das ferramentas se ele não quiser. Você é ceramista, você sabe disso. Então, às vezes você quer deixar mais dedo na tua peça. Você tem todo o direito, é o conceito que você quer dar ao seu trabalho. As ferramentas, elas surgiram para auxiliar a melhorar a qualidade, o acabamento. Então, elas são bem lisinhas. Você vê que a gente passa a mão, ninguém fica com farpa. Como ele falou, tem que esquentar no braço. Você pode passar porque é lisinho. Ela não interfere no trabalho, ela facilita, ela aumenta a qualidade da obra e facilita também o trabalho do ceramista. Então, por que a gente procura fazer cada vez mais leves? Para evitar aquele desgaste que o ceramista tem nas articulações. Então, esses batedores são com madeiras bem leves, para não prejudicar a saúde do ceramista. Tá? Então, as ferramentas, elas vêm para somar com o trabalho do ceramista, sem interferir.
Por isso que é importante ter ferramenta e essa quantidade, porque o seu Vicente, ele procura fazer a ferramenta que se adequa ao trabalho de cada artista. A gente fez recentemente uma língua mais achatada para a Eliana Kank, porque ela falou, eu só preciso de uma ferramenta para fazer meu trabalho. Ela só comprou uma língua e ela queria mais larga e menos curva, porque ela falou, isso é o suficiente para mim. A gente adaptou a língua e fez na medida que ela enviou, com a curvatura que ela mandou para a gente. Então, esse batedor que a gente fez com o cabo inclinado foi porque a Estela Soter, ela desenvolve um tipo de trabalho que o cabo reto para ela não era interessante. Ela falou que sentia fadiga, então ela pediu com o cabo inclinado, porque para o efeito que ela quer dar no trabalho, o cabo inclinado fazia toda a diferença. Tá? Eu queria dizer isso para esclarecer por que eu devo ter uma ferramenta, por esses motivos. Entendi. Sim, claro, para a minha necessidade pessoal, talvez, né? Eu me adapto melhor com uma ferramenta com essa forma, com esse diâmetro, com essa altura, né? E tá certo, né? É assim mesmo. Rogério, como que a gente está de tempo? Nós temos 25 minutos. Legal. A gente podia começar a fazer a demonstração, né? Sim, podemos. Tá. Vamos começar, João, ali? Pode ir, João. Né? A gente está usando uma argila terracota, tá? Da Arte Brasil. Sim. Acabei de falar com o Caio, agora há pouco. A gente estava aqui, a gente acabou ouvindo um pouco, sim, a gente estava preparando aqui. Mandar um abraço para o Caio. Vou preparar aqui para o torno ali para o João, melhor. Enquanto a gente prepara aqui, Rogério, já te agradeço pelo convite, parabéns pelo evento, nós estamos muito felizes de contribuir, participar. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a disponibilidade de vocês, né, de poder compartilhar conosco as ferramentas todas, o trabalho do seu Vicente e o trabalho desse jovem ceramista aí, né, que já jovem desse jeito já tem um talento impressionante. É isso que eu gosto. Mais jovens na cerâmica. Tem que renovar, né, Rogério? É verdade. É preciso renovar e trazer coisa nova pro. Agora vai fazer um pouquinho de barulho, Rogério? Não tem problema. Pode tirar, João. Meu pai já pôs a máscara. Bom, como a Silvana falou, a ferramenta ajuda, né, auxilia o ceramista a criar algumas formas. Então, existem algumas formas que a mão também fica um pouco mais difícil de reproduzir, né? Que nem o Luciano falou da agulha. O gargalo, ele é bem difícil da gente conseguir colocar a mão dentro, né? Por conta do diâmetro da peça. Então, algumas ferramentas nos ajudam muito para que a gente consiga trabalhar com ela, né? Então, assim, por exemplo, tem essa agulha que ajuda muito essa parte do gargalo, né? Tem essa língua e tem mais algumas outras formas, né? Que a gente pode dar na peça. Então, assim, eu já conheci alguns japoneses e eles só trabalham com esse tipo de ferramenta. Então, é o dia inteiro torneando com ela para realmente auxiliar a abrir a peça e ficar mais fácil de trabalhar, né? Eu vou fazer uma com essa língua. Para ver como que fica um bolo. João, depois você compartilha o seu Instagram também conosco, tá? Tá bom. Ô, João, qual que é o seu Instagram? É João Felipe Cursino. João Felipe Cursino. Tá ok. O que você vai fazer aí, João?
que você vai fazer? Falar um. Então, Rogério, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Muita gente pede para a gente falar sobre ela, né? Que ela é muito vista, muito visada também, né? Então, como eu trabalho com ela? Para abrir o bowl, eu sempre pego aqui em cima, né? Nessa parte aqui em cima da língua, firmo a mão. E aí, a minha ferramenta, ela vai vir... Essa parte da língua, ela vai dar o formato bem lá de baixo. Entendi. Então, o que eu faço? Encaixo lá dentro. E aí eu venho puxando. Facilita bem mesmo, né, o trabalho da gente. Facilitando bem, tá dizendo, né? Então, para alguns movimentos, para a gente é muito mais fácil, né? Sim. Eu consigo deixar um pouco mais harmônico a peça, né? E você torneia há quanto tempo, João? Oi? Quanto tempo você torneia? Eu torneio já há 6 anos. Eu comecei a trabalhar com cerâmica 3. Comecei em um ateliê em Cunha. E aí eu saí. No começo de 2019, eu comecei a trabalhar em São Paulo, fazendo alguns freelancers, né? Trabalhando em alguns ateliês. E aí... consegui o prêmio no Bunkiô e aí entrou a pandemia. Então, foi um curto espaço de tempo que eu fiquei trabalhando em alguns lugares, mas hoje em dia eu trabalho na minha casa, faço freelancer também, pede peça, eu produzo em casa e eles buscam. Que bom. Continue assim, dedicado à cerâmica, hein? Muito obrigado. E aí, depois de fazer o bolo... Não, a gente pode fazer um aqui e depois aí de novo. Tá. Você vai usar a mesma ferramenta aí. E aí, vou tirar e vou fazer só um gargalo para demonstrar a agulha. Sim. Nossa, olha só. Você sabe que eu já tentei fazer isso que você fez, porque eu não produzo assim muitas peças repetidas, iguais, né? Vamos dizer assim. Como a gente usa uma quantidade X de massa, 5 quilos, e vai criando e cortando, né? Mas eu ainda não tenho essa habilidade de tirar, fazer um bowl e tirar sem que ele se deforme. Então, tudo isso leva um tempo, né? Isso Eu a gente sei. começa a digerir, entender isso. Depois de você passar por um ateliê, você começa a entender a si mesmo também, né? Hoje em dia também eu já dou aula, ensino alguns métodos que ajudam a facilitar isso, né? Para que a pessoa consiga trabalhar no monte. E no monte, a gente sempre tenta iniciar depois que a pessoa já tem um autocontrole da peça, no torno, já consegue formar um cilindro, porque no monte tem aquela espessura do fundo. Então, se a gente não tomar ciência do fundo, a peça pode rachar, pode trincar, então isso acaba ocorrendo a perda, né? Fala aqui isso, não? Essa parte de trabalhar no monte, eu fiquei torneando uns 2, 3 anos e o Marcelo pegou e falou, não, João, vamos agora para o monte para você entender como que a gente pode trabalhar de outra forma, né? E lá fora, os orientais trabalham uma maioria assim, não é igual a gente, né? A gente pega bolinha por bolinha, massa bolinha por bolinha e faz. E fica tudo padronizado, então eles têm outra mistificação, né? Do trabalho. Sim, Rogério, claro. Oi. Rogério, eu vou mostrar aqui para ver se meu pai aprova, tá? Pai. Tá bom.
Mas, Rogério, essa habilidade que o João tem, ele ficou durante 4 anos no instituto só fazendo torno, tá? É Sim, muito treino é, mesmo. eu entendo, é treino mesmo. Se não E treinar, a você não ferramenta do consegue. seu Vicente, ela é importante porque ela agiliza esse trabalho. Então, de repente, sem a Sim, ferramenta, com a prática do João, ele faria, mas ele não faria em tão menos tempo. É aí que a ferramenta é importante. Ô, João, quando você for falar, você diminui um pouquinho só, tá? E agora, Rogério, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é a mesma que aquela agulha grande que ele mostrou, né, um pouquinho menor, para poder fazer o Ele vai gargalo, ganhando. tá? Eu vou só fechar aqui, aí eu já volto para falar. Ah, entendi. Ah, sei qual que é. Então, por exemplo, aqui eu não gostei muito desse formato, né? Como se for, eu quero ele um pouquinho mais redondo. O que eu posso Sei. fazer? Pego a ferramenta, passo um pouquinho de barbutina, né, que já tem na mão, enfio lá dentro, daí eu venho de dentro para fora como se fossem os dedos, dando um formato. Você falou dos Aí cheguei mais ou japoneses que menos no final. essa técnica, essa maneira de trabalhar com uma quantidade grande de argila, né, para fazer, que vem dos japoneses, dos orientais. Eu estive lá no ateliê da Silmara Watari, aqui em Barão Geraldo, e quando teve uma exposição, de um ceramistas japoneses que vieram, né, para fazer umas peças lá e fazer, eles faziam uns pratos imensos assim. Eu não sabia, eu ficava impressionado porque ele ia descendo aquilo e tirava com uma Tudo na delicadeza. língua, né? Eles iam Isso, deitando, porque isso realmente a mesmo. língua, por causa do corpo, você É, consegue trabalhar lá atrás, né, no fundo da peça, e aqui em é, cima. Então, você consegue manter esse controle, né? isso. Então, isso é um pouco de treino também, né? Mas não é uma coisa assim um bicho de 7 cabeças. Mas treinando, Treinando tendo consegue, a verdade. orientação certa, a gente consegue, É né? verdade. Para fazer o cilindro, para fazer o gargalo, a gente fecha normal. Eu vou fazer uma pergunta para você, como você que trabalha com torno. O barulho do torno interfere ou não interfere na sua concentração? Se o barulho do torno interfere no seu processo de criação, de trabalho. Hoje em dia, não. Não. Antigamente já foi um pouco mais pior. Mas hoje em dia é um pouco de incômodo, né? Mas Entendi. são as ferramentas que a gente tem, né? A gente trabalha com o que tem na mão, né? E Não, realmente eu porque... coloco música para dar uma quebrada nesse barulho, né? Ah, Esse entendi. torno já é um modelo mais antigo do Atmobília, né? Então, eles refizeram já tem outro modelo, um pouco mais avançado. Eu acho que, creio eu, que o barulho o ruído é um pouco menor, né? Mas eu Este, não... pelo menos, não estou ouvindo nada. aqui tá um pouquinho de barulho, por isso que eu tenho que parar para te ouvir, entendeu? Ah, entendi.
Mas para quem está começando, o barulho do torno interfere um pouco, sim. Se essa for uma linha da sua pergunta, né? Porque distrai sim, claro. a atenção, né? É verdade. Então, você vai fazer mais um, né? E aí, por exemplo, nesse gargalo, vamos imaginar que meu dedo já não consegue chegar lá embaixo, né? Sim. E aí tem essa parte aqui, eu vou trabalhar com essa parte, é como se fosse o meu dedo. Aqui, abaixa mais um pouquinho. A extensão do e seu aí, dedo. aí aqui, essa parte eu vou trabalhar como se fosse a ponta do meu dedo. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou empurrar para fora e vou levantar. Ok. Tem alguma peça específica que você gosta de levantar no torno ou você não tem esse problema? Eu não tenho muito... Eu gosto muito de fazer bowl, tigela, né? Mas todas são diferentes, então a gente tem que dominar um pouco de cada para depois estar, por exemplo, fazendo uma peça diferente, né? Eu gosto muito também de fazer vaso grande. O seu Vicente também, eu estava conversando com ele da gente produzir uma peça. Eu também eu tenho um torno de pé, então eu gosto de fazer um vaso grande no meu torno de pé. Então eu não uso torno elétrico e eu fico só trabalhando, subindo a cobrinha com um batedor. Então a gente estava conversando para futuramente a gente chegar numa peça que a gente consiga encontrar em questão de leveza para justamente conseguir trabalhar, né? Ah, legal. E aí a função da agulha é essa, né? E aí tem mais uma no que eu mostro que eles chamam de rim. Mas primeiro o Luciano vai mostrar o paleteado, né? Com a ferramenta do cogumelo, aí ele vai virar ali e aí eu já volto. Tá bom. Só um minutinho aqui, Rogério, para eu andar com o Andor aqui. Ok. Que o Andor é de barro. É de barro. Boa, né? Hoje é sexta-feira, santa. É verdade, sexta-feira santa, né? Rogério, ó, eu já deixei pronto, porque para fazer... Eu tô sendo metido de falar que eu tô fazendo um paleteado, né? Não sei. Então... Eu sei que escultura você é bom, o paleteado eu não conheço. Então, eu queria, na verdade, prestar uma homenagem muito simbólica mesmo para Mai Koffler, que, né, queria que as pessoas pesquisassem, quem não a conhece, né, que é muito difícil isso, alguém não conhecer o nome da Mai Koffler, que ela é a nossa mestra, a grande mestra de paleteado do Brasil, né? Paleteado, sim, né? E ela, por exemplo, utiliza, né, alguns formatos de cogumelo menores, porque as peças delas tendem a ser menor, e ela, por exemplo, essa última paleta aqui que o meu pai fez foi uma vistoria dela, né, que tem uma fundadinha aqui, é muito orgânica e anatômica, muito gostosa essa. Então ela já tem um ângulozinho aqui, dá para perceber, né? Dá para perceber, isso mesmo. Côncavozinho. Então, para fazer o paleteado, nós podemos usar vários tipos de paleta, né? Tem formato, a gente vai batizando, né? Peixe, raquete, redondinhas, tem umas quadradas, aí vai depender do tamanho e do peso, certo? Certo. Né, essa distancia um pouquinho a gente, consegue chegar mais longe e tal. Eu pessoalmente gosto muito dessa, que é mais um formato que eu consigo segurar mais gostoso. E aí eu vou utilizar um cogumelo pequeno, percebam esse ângulo dele, né? E esse ângulo da peça, né? Aqui já é um pouquinho, esse aqui ainda dá. Olha, esse está grande, eu vou usar esse. É verdade. Então, a base, né, do paleteado, paleta, né, por isso o nome paleteado,
Sim. Então, ele consiste em a gente, né, tocar a peça, né, bater por fora. Eu estou aqui, né, distante da argila, né? Na verdade, seria uma técnica que você deve abraçar. A Mai, por exemplo, Sim. ela senta no chão e faz, né, uma mística em cima disso, que é muito Isso, bonito. E aí aprendi você isso, tem... sabe com quem? Com o Maneno. O Maneno eu fiz com ele um workshop uma vez de construção de Sim, pássaros e a gente, igualzinho você explicou aí, a gente colocava, abraçava aqui, segurava até com os pés para paletear. isso. E aí o paleteado tem esse significado que é muito próximo, né? Muito interior. Então, você vai estar meio que abraçando e cuidando da peça, tá? Então, é uma coisa mais intimista. Eu estou aqui afastado, inclusive nem estou aparecendo aí de rosto, para ficar meio técnico mesmo, tá? Sim. E a gente vai fazer uma coisa muito rápida para poder demonstrar, tá bom? Ok. E aí, ó, eu vou usar, então, o cogumelo por dentro, para ele preservar a minha concavidade dentro, e por fora eu vou alongando a argila. E usando o torninho aqui, ó, ele vai facilitar o andamento da peça. Sim. Eu vou conseguir deixar a peça fina, né? Vou afinando ela. Esse cogumelo, se ele fosse maior, claro que daria para fazer uma peça maior, né? Então, quando a pessoa escolher, eu indico que comece do pequeno, né, Rogério? Para a gente não se frustrar tanto. Eu aí agora, como professor, vou falar. Sim, pode. As pessoas tendem a achar que a cerâmica é fácil, que é de um dia para o outro, que começa a fazer, começa até a já ensinar, e estou vendo muita coisa na internet que eu falo, olha, não é muito isso não, tem que ter um pouquinho mais de tempo. Como a argila, né, fala isso pra gente. É verdade. Que tem que dar um carinho, sim, tem que deixar dormir, deixar acordar, igual o pão, né? Com certeza. Você E sabe disso daí. além do mais, a argila tem memória, né? Isso. Aí, Rogério, ó, eu dei uma pequena afinada já aqui na parede. E para o paleteado é importante que a peça esteja em ponto mais duro, né, a argila. Se você fizer com uma argila muito mole, nova, ela vai ceder, porque esse movimento vai fazer ela acordar. Lembra da história de acordar a argila? Sim. Sim, né? Você pega um bloco meio duro, você começa a mexer nele, ele vai e fica mais molengo, certo? E a Sim. peça nesse ponto aqui é ideal, né? Ela já está mais durinha, né? Você consegue, inclusive, Tá. acrescentar. Então, eu vou fazer de conta, tá, gente? Por favor. Porque não é tão assim. Não, eu estou fazendo uma coisa mais demonstrativa para vocês. Então, eu vou fazer uma ranhura, né? Vai colocar um Para cordelado. colocar uma cobrinha aqui para continuar. Com barbotina, tá? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Rogério, já levou bronca de professor, não? Nossa, você sabe que quando eu comecei a aprender cerâmica com a minha mestra aqui de Vinhedo, eu gostava de uma peça mais rústica, né? Então, eu não dava muita, eu não me preocupava muito com um acabamentozinho ou outro, né? Ela Sim. dizia que não era rusticidade, que era preguiça minha. Levava bronca dela. Eu acho, às vezes, uma coisa que eu implico, às vezes, com o aluno é conversa na hora do fazer, né? Sim. E a conversa leva a gente para vários lugares, né? E aí a gente sai daqui da frente da argila e quando vai ver, não sabe se colou, não sabe se fez barbotina. É E verdade. aí vai descobrir depois na hora da queima, né? É verdade. Aí, Rogério, aqui, ó, eu aumentei quase 2 centímetros, né, com uma cobrinha. Eu tinha, só para vocês entenderem, eu tinha feito hoje de manhã essa tigelinha na mão, né?
pinchando, né? Que a gente fala né? Apertando só, né? Sim. Beliscão. Beliscão. E aí eu paleteei um pouco e parei para ela não ceder. Aí, ó, aqui ela já tá, aumentou, né? Sim, ó. Então eu vou acertar um pouco, não preciso ter muito acabamento aqui, porque eu vou ter que esperar ela secar um pouquinho para poder endurecer um pouquinho para poder paletear de novo, certo? Isso, certo, senão ela vai desmontar. Então essa é a técnica que eu ia ensinar aqui rapidinho. Então, ó, depois eu vou paletear aqui quando estiver mais durinho e vou paletear de novo aqui o mais durão. E vou aumentando essa peça. Então ela Você vai pode ter... aumentando... Ela vai ser o que aqui, né? Pode ser uma afunilar, pode abrir agora, né? Tá? Isso. Então esse é mais ou menos um pouquinho do que seria o paleteado. Agora, rapidinho, Sim. Rogério, eu vou tirar esse e vou pegar um outro. Olha que legal também, uma... Oi, desculpa aí. Este todo Esse o João paleteado. Felipe torneou, tá vendo? Ah, ele torneou, tá. Vamos falar, nossa, o que dá para usar nas ferramentas aqui? Olha que legal, vamos bagunçar isso daí. Mesma coisa, ó, vou colocar até meio de lado para vocês verem como que vai funcionar. Vou colocar o cogumelo por dentro, né? Transformar ela em uma outra coisa. Vamos dar forma com as ferramentas. Como eu disse, eu estou distante da peça, tá? Eu preciso ficar próximo dela, colocar no colo. Sim. Ó, viu como ele acordou? Tava duro, ó. Sim. Tava mesmo. Arredondei um pouco ali a borda. Tá do torninho. Sabe o torno. Mesma coisa, tá? Ó. Ela precisava ter ficado um pouquinho mais dura. Ela tá um pouquinho mais... Ela E sentiu muito, acordou demais. Você acordou, ela ficou molenga. É a coisa, eu tô falando, né? Que tem que aprender com a argila mesmo, né? É verdade, né? Mas isso é coisa que acontece, não adianta, né? Acontece. Ô, Rogério, vamos passar para a última peça do torno lá? Certo. Eu ia deixar ela um pouquinho mais arredondada aqui, mas ela não vai cooperar, não. Espera aí. Não, mas a gente já deu para ter uma ideia, né, Luciano, de como... É para quem trabalha com o torno, para poder utilizar também as duas técnicas, né? Sim, Nas claro. ferramentas para fazer também uma transformação no torno. O que você vai fazer aí, João? Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que eles carinhosamente colocaram o nome de rim. Meu pai. Rim. Rim, isso. Rim. E ele serve para fazer prato, bowl também. Então, uma ferramenta também pode servir para outras, né? Sim, Então, claro. eu vou fazer um bowl também com ela. Depois que a gente levanta, né, a peça. Sim. Quero um pouco
mais triangular a peça, não quero ela com tanto movimento, né? Quero ela mais aberta. Por exemplo, igual você falou lá dos japoneses que foram em Campinas, né? No ateliê da Sumar. Então, além de um voo, a gente consegue também trabalhar um pratinho, né? Então, a gente consegue, com uma ferramenta, fazer outros tipos de formato também, né? Ele fez alguma coisa parecida com esse seu, só que acho que uns quatro vezes maior. Eles fazem prato realmente, né? Mas aqui é só uma demonstração de como também... Sim, não, eu lembrei agora dele. Eu acho que quem fazia era o Shirobe, né? Ele fazia o Shirobe e o Shikamaru. Eles abriam, né? Eles abriam realmente com vontade. Então, também a argila ela tem que ter um pouquinho de areia para ter sustentação, né? Algumas começam a rachar a borda, então a gente não consegue trabalhar muito. Então, tem isso ainda por trás também, né? Mas, fora isso, também existem outras ferramentas aqui para o torno, a gente não consegue mostrar todos por conta do tempo, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como a gente pode trabalhar com as ferramentas do São Vicente. Tá bom? Vou fazer mais um aqui, tá bom? Ô, Rogério. Oi. Como a gente está de tempo aí? Nós estamos já acabando. Temos 4 minutinhos. 4 minutos? Perguntas? Eu queria... Vamos ver se tiver perguntas aí para a gente, né? Sim, teria mais como fazer mais demonstrações aqui que eu tinha preparado, mas a gente falou demais. Não, mas não tem problema. Vamos ver aqui perguntas. Peraí. Também. Vou colocar aqui enquanto respondo. Pai, fica mais perto aqui, pai. Põe uma cadeira para ele ali, João. Não, tem cadeira. No Instagram. Deixa eu ver aqui. Mãe, fica lá atrás. O Insta do João, já falou. O Insta do João, a Solange estava perguntando, mas já está aqui. Sim. Em média, a Tereza Maria está perguntando, em média, quanto tempo o seu pai demora para produzir uma peça? Quanto tempo, pai? Depende da peça. Por exemplo, uma peça dessa que o Luciano está segurando, que ele ia usar, quanto tempo o senhor demora? Esse aqui, pai. Esse daí a gente faz na média de uns 4 por dia, né? Entendi. Demora o quê? Horas, pai? Horas, né? Uns 4 por dia, mas umas 3 horas. 3 horas por dia, isso. Agora já tem aqueles cogumelos grandes lá, que você fica, às vezes, 2 dias para fazer um, né? Mais complicado, na manual, então você perde algumas. A Cecília Mizinski está dizendo, paleteado me faz lembrar a experiente ceramista Mai Koffler, é claro. É impossível não falar tamanho. Tereza Maria, de novo, genial esta apresentação. O que mais? Quando eu iniciei na cerâmica, Rosemir, não tive este problema com barulho, pois meu torno era tocado com os pés. Isso é bom, né? No caso, Rogério, assim é as mais simples, ó. Essa daí quanto tempo o senhor gasta? Mais ou menos você faz, não é tão complicado. Quanto tempo, mais ou menos? Aqui uma hora e meia, faz uma peça dessa. Entendi, 1h30. Isso é bom. Dá para fazer pelo menos umas 300 por dia. Rogério, rapidinho, a última coisa aqui, ó. Tá. Abrir essa placa, né? Tem uma espuma aqui, tá? Ô Luciano, me fala o nome do instituto lá de Cunha que estão perguntando. Fala, João, você... O nome do Instituto de Cunha tem um Instagram também, é ICC Cunha, Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha.
Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha, tá ok. Isso. E no Instagram ele tá como ICCC Cunha. ICCC Cunha, tá bom. A gente vai colocar aqui. ICCC Cunha. Aí, ó, criamos uma obra aqui. Outra coisa, a Thaís Bueno está dizendo que o João é um menino de ouro. Vai lá, João. Muito obrigado. Ah, olha só, que maravilha. Muito prático, hein? Aqui é pertinho de uma igreja, estamos escutando o sino, ó. Ah, tá. É Cunha aí, né, ô Luciano? Não, aqui é Lorena, Ah, é Lorena. Rogério. É uma cidade vizinha aqui. Sim. Lorena é onde tem o sotaque mais carregado caipira, né? Tem um pouco, é. Eu tinha uma amiga que aqui, a minha mãe eu tinha uma mineira, amiga, eu tinha uma amiga que era de Lorena. Nossa, para falar inglês era uma maravilha. Ah, tá. Na verdade, Tem um eu link. morei em São Paulo, o pessoal falou, você vai para Lorena esse final de semana? Vai pra... É Lorena, isso mesmo. É. Ó, estão Mas agora eu perguntando se moro tem em um Cunha, lá link. já é muito mais civilizado. O link para comprar as ferramentas está aqui na página do fórum, né? Tá assim, é o Instagram que a gente atende mais, né, Rogério? Pelo @ferramentas para cerâmica. Ah, entendi. Mas depois a pessoa entra lá na página do fórum que está lá embaixo. Vocês têm catálogo de peças? Sim, sim. Inclusive, mãe, vem cá. A minha mãe que atende, tá, Rogério? Vocês, quando mandam uma mensagem para ela lá... Sei. Oi, boa tarde. E, então, a Vera, né, que vai responder para vocês quando entendi. entrar em contato. Ou a Silvana também. Silvana, dá um tchau já daqui. Estou mandando os parabéns para o seu Vicente, que as peças são lindas, o acabamento, e o que ele faz é admirável, as peças que o senhor faz. Então, encerrando com tanta coisa bonita, tanta demonstração de criatividade do seu Vicente, né? E do Luciano, que demonstrou, do João também, que demonstrou, da Silvana, que organizou tudo isso. A gente agradece a todos de coração por a participação no nosso primeiro fórum, que é o primeiro, vai ter outros, né? Se o universo a gente agradece, Rogério, a oportunidade e parabéns para você. Um beijo para a Flávia, né? Ah, eu transmito para ela. Tem que ter esse tipo de iniciativa para, né, para continuar essa arte desse povo todo ceramista que a gente tem aí, amigos e pessoas que estão crescendo nisso e com a pandemia fazendo isso em casa. Um abraço para todo mundo aí. Nós que agradecemos a todos vocês, de coração, viu? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Rogério.